Fabrício Cavalcante, aqui do Criados para Governar. Deus abençoe a sua vida. O Espírito Santo ilumine as suas decisões. Estou aqui para falar com vocês a respeito de um assunto delicado, um assunto complicado, que é o dinheiro, as finanças pessoais. Muitas pessoas vivem ao acaso, nós, na maioria das vezes, vivemos ao acaso quando o assunto é o dinheiro. E isso é muito complicado porque o dinheiro, ele é uma ferramenta importante, ele não é um fim na vida das pessoas, mas ele é uma ferramenta importante, tá, que vai ajudar, as pessoas a contemplar ali desejos, vontades, necessidades, muitas vezes, tá, que são importantes, pessoalmente ou, de repente, para as pessoas que estão ali ao seu redor, que vivem ao seu redor. Para o homem é muito importante, tá, trazer esse assunto para dentro, né, para conversa dentro da unidade familiar, porque é, é muito pouco provável que a mulher entenda esse tipo de assunto, tá? Salvo se a mulher em algum momento, né, foi atrás dessas informações, né, essa parte de educação financeira por conta. Esse assunto nós não aprendemos. Provavelmente com as nossas famílias, é muito difícil isso acontecer, e a gente acaba tendo como exemplo, né, o que acontece dentro lá das nossas famílias, como quando nós somos jovens, né, nós somos menores, nós vamos, absorvendo ali essas informações, né, financeiras, mas é muito pouco provável que nós tenhamos uma educação financeira no ambiente familiar, o que acaba sendo ruim, porque a gente tem que buscar essa informação depois. Na escola a gente também não vai aprender e tampouco na universidade, tá? A gente vai aprender somente coisas teóricas relacionadas a outras questões e não a vida pessoal com o dinheiro. Isso a gente aprende quando a gente vai atrás dessa informação e hoje felizmente a gente tem uma facilidade para encontrar essas informações, só que muitas vezes a gente deixa de lado, né? E como a gente está aqui no Criados para Governar, eu vou trazer então aqui 3 passagens bíblicas, né, para elucidar, né, essa ideia, de como o dinheiro ele é tratado muito na Bíblia, e porque é uma coisa antiga. E ali e dessas passagens nós temos que tirar algumas lições importantes. Então vamos a elas. A terceira, ela é um pouco mais impactante, porque vai envolver aí um problema que muitas pessoas podem estar vivendo hoje, tá? E então fiquem até a última passagem para que possamos então compreender e começar a pensar um pouco, diferente aí com relação às finanças pessoais, ao dinheiro. Então primeiro vou trazer aqui, tá, eh, pensando, né, o quanto poupar é inteligente, né. E isso aconteceu lá quando José, ele interpretou, o sonho do faraó. O faraó chamou ele para interpretar o sonho, ele interpretou, e aí o José falou sobre 7 anos de muita fartura e abundância, seguidos de 7 anos de fome e necessidade, né. Por conta disso, o José já aconselhou então o faraó a guardar o que ele pudesse, né, nesse período de abundância. Isso pode acontecer com algumas pessoas em alguns períodos, e a gente não leva isso em consideração. Então, o faraó, né, é óbvio que ele levou em consideração o conselho ali de José, e ele foi muito bem sucedido na época da seca. Inclusive, ele ainda pôde negociar com outras nações. Então, ele teve um poder de negociação ainda, mesmo num período de necessidade e fome, porque no período de abundância ele guardou tudo o que foi possível. Ele não gastou o que não precisava lá, porque ele sabia o que estava por vir. Tá? Muitas vezes a gente não sabe o que está por vir, porém a gente acaba não pensando que isso pode acontecer. Tá? Mas muitas vezes a coisa está ali na nossa frente. Então a gente tem que ficar ligado. Por quê? É importante que nós venhamos a reservar uma quantidade do nosso dinheiro todos os meses. Tá? A gente precisa ter essa disciplina, isso aí é importante, porque aí a gente vai alcançar, então, uma reserva financeira, né? Muita gente fala ali como uma reserva de emergência.
E isso aí é muito importante, tá? Em períodos em que a gente está ali descalçado, a gente está numa situação mais crítica, mais complicada. Se a gente soube lidar com o dinheiro em épocas de muita fartura e abundância, com certeza a gente vai ter um período ainda para pensar e resolver alguns problemas com dinheiro, tá? Agora vamos falar Lucas 14, 28, 30, tá? Ele falou aqui, né? Pode vocês, ao querer construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo para ver se tem os meios para contemplá-lo. É uma pergunta, né? Para que depois de lançar o alicerce e não sendo capaz de terminar, todos os que virem comecem a zombar dele. Então, você começa a fazer uma coisa, mas você não calculou, ficou pela metade. Ele falou aqui até de outras pessoas zombarem aí por não ter concluído o que foi iniciado. Tudo por conta aí de uma falta de planejamento e que é muito comum, muito normal acontecer na vida das pessoas quando o assunto é o dinheiro. Então, não ignore um planejamento mensal. É sempre importante você saber para onde o seu dinheiro está indo, tá? Para que você possa fazer então um planejamento. Então anote suas despesas e receitas, tá? Tenha organização e elabore um plano e tenha disciplina para colocá-lo em prática, tá? É muito dinâmico, as coisas elas vão mudando com o tempo, de ano a ano, né? Algumas coisas podem acontecer, vontades, desejos, mudanças de ideia, mas a gente precisa ter um plano, né? Um plano mestre ali e em algum momento, de repente, fazer algum ajuste ali nesse plano, não vai ter problema nenhum, tá? E a última passagem bíblica, né, que eu vou colocar aqui para vocês, é um assunto bem complicado, tá? Considerando a atualidade, inclusive, que é Provérbios 28, 20, tá? Quem se apressa em enriquecer, não fica sem castigo. Quem se apressa em enriquecer, não fica sem castigo. Trazendo pro mundo de hoje, você não pode achar que tudo pode acontecer de forma muito rápida na sua vida, porque senão você acaba caindo em situações constrangedoras, inclusive golpes, tá? Mas vamos falar então das apostas, né? Apostar é um problema antigo. É um problema antigo. Então, o Provérbios 28, 20, ele estava falando dessa questão. Por ser uma questão muito antiga, um problema seríssimo, tá? Então você tem que evitar a tentação, porque o custo com certeza vai ser alto, tá? Pessoas destroem famílias por causa de apostas, achando que vão mudar da vida, vão mudar de vida da noite para o dia, do dia para a noite, fazendo apostas, né? Achando que encontrou ali um santo graal. De repente, uma pessoa que prometeu que você vai conseguir ganhar muito dinheiro com apostas, isso aí é balela, pessoal. Então a gente tem que ter muito cuidado. Você pode perder tudo, todo o seu dinheiro, tudo que você tem, e inclusive ficar ainda endividado. Perder tudo que você tem e ficar endividado. Então, isso aí é um caso para destruir famílias, é um caso para sérios problemas relacionados à vida. Então, a gente começa a pensar de forma disfuncional quando esse problema ele acontece na nossa vida e a gente começa a perder dinheiro com ele. Então, estas foram aí, né, as 3 passagens bíblicas que eu queria colocar aqui para vocês. Vocês tenham em mente e levem em consideração, tá? Quando o assunto for o dinheiro, for a sua relação com as finanças pessoais. Muito importante na unidade familiar, muito importante para quem vive só, tá? Porque aí você, vivendo só, já vai aprendendo a lidar, né, com as finanças, para quando você viver em uma unidade familiar, você trazer esse contexto para dentro da unidade familiar. Sem dúvida vai ser de suma importância para o desenvolvimento saudável aí da sua família. Então, até o próximo vídeo, pessoal.